Sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Dose dupla de hoje vai começar analisando aí o mistério da verdade, ou seja, o malfadado Programa de Combate à Desinformação, o PCD, instituído por meio de uma resolução publicada no último dia 27 de agosto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. No nosso segundo momento de hoje, nós vamos tomar consciência de que o Estado, e aqui entendido como governo e os governos em sentido amplo, são uma grande ama de leite do cidadão. O Estado babá, né? E esse Estado vem se tornando mais e mais protetor e, ao mesmo tempo, controlador das vontades de todos nós. E aí, Marcelo Cardoso, a gente sabe que quem não chora não mama, né? Mas quem não chora, por outro lado, também se sujeita aos desmandos e à prepotência de quem manda. Manda e, por sinal, vem mamando ao seu modo, né? Não é isso? Se quem não chora não mama, segura você a chupeta, que o lugar quente é na cama, ou então no bola preta, como diz a marchinha de carnaval, né? A gente vai mostrar hoje duas faces do mesmo desmando institucionalizado. O monopólio da verdade, né, reivindicado pelo Supremo Tribunal Federal em sua própria proteção, invocando o instinto de sobrevivência diante da insurreição popular contra a sua má atuação como corte, e o monopólio da vontade, determinando as mais elementares decisões do cidadão a partir de imposições estapafúrdias e até abusivas do Estado. Ou se freiam essas insanidades, ou nos assumimos, nós, os insanos, mansos cordeiros, diante da sanha autoritária dos lobos. Reagir é preciso. Seja feita a nossa vontade, não a deles, né? É isso aí. Começando, então, mais um Dose Dupla, como acontece todas as sextas-feiras aqui no instantenews.1. Seja bem-vindo. A julgar por mais essa suprema presepada, né, que foi a publicação da Resolução 742 do Supremo Tribunal Federal, a verdade agora, Marcelo, parece que tem oficialmente dono, né? Sob o pretexto aí de combater o discurso de ódio contra as instituições públicas, grupos sociais, de promover o pluralismo, a diversidade e o respeito aos direitos humanos, mas sem prejuízo da máxima proteção ao direito da liberdade de expressão e de crítica, o STF se vale desse diversificado balaio de gato jurídico, né, para agir aí em proteção dele mesmo. E contra a insatisfação da população com o conjunto da obra que o tribunal vem deixando no país, né, a título de rastro de destruição institucional, isso a cada dia fica mais evidente, né? Agora, veja só, o PT, embora não tenha posto em prática por reação da sociedade, ou por falta de tempo, ou até de competência, graças a Deus, né, falou tanto de regulamentação da mídia, da criação aí de um conselho de classe de jornalistas, e normalmente uma iniciativa dessas vem da própria classe profissional, não do Estado ou de um partido político, né? E também de controle de conteúdo de internet, que parece que acabou atiçando o STF a tomar a frente e resolver essa parada aí através de mais uma canetada, né? Será que esse aí é que seria o tal espírito da harmonia entre os poderes e a gente não sabia, Marcelo? Pois é, está muito harmonioso mesmo isso, né? Essa escolha parece estar mesmo em franca sintonia. Dentro da proposta de denominação, aliás, de dominação da sociedade, né, que é a tônica das abordagens desse nosso programa de hoje,
Esse requisito da posse da verdade e a sua imposição ao conjunto das pessoas é, sem dúvida, o primeiro passo. Até porque isso incute nas pessoas noções básicas muito importantes para a subjugação, como obediência absoluta às regras e a percepção do desobediente às regras como alguém perigoso, a quem se deve ser hostil, exatamente por sua falta de senso de coletividade e de compromisso com o próximo, né? Qualquer semelhança com as ações tirânicas, como exigência de passaporte sanitário, obrigatoriedade de vacinação e uso de máscara, coibição à aglomeração, nada disso é mera coincidência, né? Marcelo, eu diria que o próprio comprometimento da saúde mental das pessoas, já que a gente falou da pandemia aí, né? Isso já foi registrado, né? Que uma em cada 5 pessoas em todo o mundo, segundo as estatísticas, estão com problemas aí comprometendo a saúde mental. E isso parece ser um meio de persuasão para que elas se percebam doentes e, uma vez fragilizadas, se tornem mais suscetíveis a aceitar argumentos aí de modo mais plácido, né? Fica mais tranquilo. O cara está, vamos dizer assim, mentalmente dopado, ainda que não por remédio, né? Esse negócio de administração da verdade, né, tem um modus operandi muito difuso. O tal do PCD que você falou, o Programa de Combate à Desinformação, né, vai ter um comitê gestor, cara, liderado pelo secretário-geral da presidência do STF, um tal de Pedro Felipe de Oliveira Santos, com 2 eixos de atuação. Esse programa vai ter 2 eixos básicos de atuação. Um voltado para a organização interna da coisa, fazendo monitoramento, identificação de práticas de desinformação, discursos de ódio, e a aproximação desse grupo gestor, os donos da verdade, em última instância, né, com instituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação. Os tais chocadores da verdade, né, os checadores que não checam, o fiscal que não fiscaliza, né, o fiscal que não tem fiscal. Parcerias e acordos de cooperação técnica, né, também estão previstos no âmbito dessa vigilância implacável contra a disseminação da mentira. Mas diz lá a resolução que isso vai ser feito sem ônus. Sem ônus para quem? Não sei, né? Vamos lá. Ou seja, a filtragem do que parece ser e do que parece não ser verdadeiro, a peneira do que pode e do que não pode ser dito ou feito, vai ser administrado por essa gente. Tudo ao absoluto arrepio da lei e da própria Constituição que o STF um dia jurou defender. O outro eixo nessa brincadeira toda tem foco na comunicação. Ela prevê a capacitação de servidores e funcionários terceirizados, o adestramento de jornalistas profissionais e influenciadores digitais para que eles filtrem e denunciem os infratores, né? Até uma página específica vai existir dentro do portal do tribunal, né, sob o pernóstico nome de #Verdades do STF. Hoje isso já existe como sendo uma página ali à parte. Aliás, como uma rubricazinha que aparece quando existe algum tipo de comentário que eles consideram que seja ofensivo à verdade. Então, isso vai existir para denunciar notícias falsas sobre os integrantes da corte. Eu quero ver se as verdades, as verdadeiras, né, que todo mundo sabe aí sobre esses iluministas, vão estar nessa página ou se nesse aspecto ela vai acabar encarnando aí mais por espírito das fake news, né, aquelas que eles dizem que querem tanto combater, né? Você veja um exemplo, o STF, ele insiste e divulga sobre essa #verdade do STF, que já existe no contexto da página principal do tribunal, que é falsa a informação de que a Suprema Corte tenha proibido o governo federal de atuar diretamente no enfrentamento da Covid-19. Aí você vê, né, as ações do judiciário como um todo, né? O noticiário, até o da esquerda, desde o início da pandemia, as decisões proferidas pelo Supremo, tudo mostra que isso aí não correspondeu à verdade, ou não corresponde à verdade, né? Mas, segundo a cartilha de Joseph Goebbels,
o ministro da propaganda nazista, né? Essa afirmação do Supremo, ao contrário do que a própria grande e velha imprensa propagou, vem se cristalizando aí como verdade, com auxílio luxuoso da própria grande mídia, rapaz, que está corrompida e que muda de opinião como eu e você trocamos de camisa, né? Exatamente. Você vê, uma das tais ações de comunicação previstas é a chamada de alfabetização midiática. Estupidez, rapaz. Eu não vi ninguém que se opusesse a essa forma demeritória de se referir aos profissionais de imprensa, rapaz. É verdade. Você, quando diz alfabetizar, implicitamente está significando que o aprendiz desconhece aquele conceito. É uma forma tão elegante quanto petulante de chamar a pessoa de imbecil, de ignorante. É verdade. Isso, para mim, é inaceitável. E deveria ser inaceitável também para os bobalhões que certamente vão fazer fila para se formar no eventual curso de formação que revelará os segredos, as manhas e as benesses da alfabetização midiática. Que né? coisa, né? Bom, mas foi o próprio STF, o Gilmar Boca de Caçapa, na verdade, especificamente, que extinguiu a obrigatoriedade de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Então, está tudo bem, né? E de mentira em mentira, meu amigo, eles vão construindo um castelo de areia de verdades, né? Que não vai se sustentar. E aos primeiros ventos da primeira chuva forte, já sentiu o que é que vem por aí, né? É isso mesmo. Pois é, Marcelo, até o preâmbulo dessa resolução, naqueles seus considerandos, faz menção a, entre aspas, experiências positivas vivenciadas pela Justiça Eleitoral e pelo TSE desde as eleições de 2018 para o enfrentamento da desinformação na internet. Que coisa pomposa, né? Faz lembrar a atual campanha do TSE sobre a segurança das urnas eletrônicas, uma professora de garota propaganda tecendo loas ao equipamento e fazendo questão de dizer que não recebeu cachê para falar bem do sistema. Tipo um depoimento sincero sobre requintes técnicos de alguma coisa que ela quer mostrar conhecer bem. Né? Olha, o óleo de peroba nas caras de pau dessa gente é de altíssima qualidade, confere um brilho inigualável. Rapaz, mas mentiras verdadeiras e falsas verdades, né? É o que a gente está vendo. Então, Marcelo, agora eu acho que é uma boa hora para a gente entrar no nosso segundo assunto, que depois de tudo isso que a gente conversou, a conclusão é a seguinte, né? Esse pessoal que se apegou ao poder, ele quer transformar o Estado numa espécie de babado cidadão. Eles querem privar as nossas liberdades, nos privar das nossas liberdades. E veja que isso vinha acontecendo de forma sutil. Só que agora eles estão escancarando de vez, rapaz. No fundo, o que parte do Congresso, da esquerda radical, do próprio Supremo, que se desviou do seu propósito, eles querem nos roubar o direito da gente tomar as nossas próprias decisões, porque eles acham que todos nós somos incapazes. Os capazes são só eles, sobretudo a maioria dos atuais ministros do Supremo, né? Que conseguiram implantar no país uma ditadura da toga, que é isso que a gente está vivendo hoje. Pois é, Marcelo Campos, mas não só ministros do Supremo, tem também juízes de outros tribunais, alguns membros do Ministério Público, deputados, senadores e até alguns jornalistas que acham que têm capacidade para dizer o que é certo e o que é errado, de organizar a vida daqueles que eles consideram inferiores, nós, né? E isso não acontece só aqui no Brasil, não. Eu não sei se você sabia, mas em algumas cidades do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, eu lembro tanto da Paulo Correia dando kick na moto, Massachusetts, os programas de humor da TV Globo quando eu era criança. Lá em Massachusetts, em alguns estados, em algumas cidades do estado, proibiram brincadeiras de pique. Veja só, você vê a que ponto chega. Pique 1, 2, 3. Outra cidade americana, São Francisco, na Califórnia, já aprovou uma lei que regulamenta a quantidade de água que deve ser colocada nas tigelas dos cachorros. E os exemplos não param por aí. Em Nova York, capital do mundo, o prefeito está de olho nas batatas fritas e nos donuts. Na Califórnia também, por sua vez, já é proibido fumar em áreas externas. Onde isso vai parar?
Eu acho o seguinte, Marcelo, na cabeça dessa gente, se for para o bem do cidadão, eles se sentem no direito de fazer o que for preciso para forçar o público a obedecê-los, né? É. Esse Bem, né? pessoal não é um fenômeno, eu acho, que está acontecendo, e não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Eles não se contentam em colaborar para a governança do país. O poder subiu tanto a cabeça que agora eles se acham no direito de governar a moralidade e o bem-estar de todo mundo, rapaz. E você não se assusta, não, se amanhã, na falta do que fazer, eles vão começar a chamar quem gosta de hambúrguer de fascista ou de genocida da alimentação, né? Eles querem dizer até o que a gente deve comer, daqui a pouco vão dizer como é que a gente deve se vestir, o que a gente deve assistir, o que deve ser lido, o que deve se escrever. E o pior é que eles ainda vão conseguir regimentar o que a gente pode chamar aí de os novos ativistas sociais, que vão trabalhar para o seu bem, rapaz. Está parecendo que essa agora é a revolução dos burocratas que está chegando aí para a gente. Nessa linha, eu ouvi dizer que o STF vai regulamentar o Kama Sutra, né? Que vai ter uma série aí de detalhamentos, vão ter análises com transmissão pela televisão, lá das ponderações dos ministros, né? Quando a gente fala em eles administrarem moral e tudo mais, tem a questão, por exemplo, do aborto, né? E aí a coisa não funciona tão bem quanto deveria para a sociedade. Mas os outros detalhes do dia a dia, sobre coisas cotidianas, sobre coisas muito triviais, né, muito comezinhas, eles agora se arvoram em fazer uma coisa porque não dão conta de fazer o que é importante, né? Então vão se atendo a esses detalhes. Você já reparou que o burocrata é um sujeito que se acha assim, um sabichão, que sabe mais que todo mundo, né? É verdade. Eles gostam de regulamentar tudo e todas as coisas. A nossa capital, Brasília, o Distrito Federal, né, definitivamente federal, parece que é o lugar onde você encontra mais burocrata por metro quadrado no Brasil. Com certeza. Talvez até no mundo, né? Não sei. Existem outras cidades que são capitais, mas que até foram planejadas Brasília é o para isso. concurso, né? Mas Brasília tem, na sua concepção, enfim, tudo. Ali é fora de questão dele. Com a pandemia da Covid-19, nós tivemos vários exemplos dos burocratas que seguem essa linha que você mencionou. O que é bom para você não é bom para eles. Nesse fim de semana, nós tivemos o exemplo da festa de aniversário do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, né? Do PL. Partido Liberal. Só para né? ele e seus amigos. Liberal, o nome do partido já induz, né? Mas só para eles e amigos, ele que vive criticando o presidente Bolsonaro, que aglomera, esses verbos não preposicionados, eles me deixam em coceira, né? Estão destruindo até a língua portuguesa. O Bolsonaro aglomera, não usa máscara. Agora, ele e o presidente da CPI, o Omar Azia, como diz o Cláudio Lessa, dizem que Bolsonaro é um mau exemplo para o Brasil e que precisa ser punido, porque é um genocida e tal. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na festa desse cara, tinha um monte de gente sem máscara, dançando e cantando, inclusive o próprio Omar Aziz. Dois hipócritas, né? Agora, se bem que talvez eles estivessem de máscara e nós não pudéssemos ver direito, né? É que tem umas que aderem tão perfeitamente à fisionomia que a gente nem percebe. São pessoas como essas que nos tiram a liberdade para aumentarem a liberdade deles e também a de grupos privilegiados. Eu não sei se você viu o vídeo, mas quando esse Marcelo Ramos começa a cantar, rapaz, você vê que lástima, o cara desafina pra caramba. Além disso, é desafinado, né? Em todos os sentidos. Você vê que esses caras, rapaz, eles querem regulamentar tudo, né? E cada vez que regulamentam, vão tirando da gente a noção de quantas liberdades a gente já perdeu. Isso vem aos poucos e a gente nem percebe, né? Você precisa ter permissão para isso, você precisa ter permissão para aquilo, ainda surge a proibição de atividades que deveriam ser privadas. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu parto do seguinte princípio, Marcelo, qualquer pessoa deve ser livre para fazer o que ela quiser. É claro que ela vai ser responsável por tudo que fizer, né? Se fizer alguma coisa errada, é simples, vai responder pelas consequências. A gente tem Constituição, Código Penal, Código Civil, tem tudo aí. Não vai ser proibindo a bebida alcoólica que a gente vai resolver o problema do alcoolismo.
talvez o efeito seja até contrário, afinal, o que é proibido é mais gostoso, né? E nem proibindo o jogo. Nós vamos evitar que as pessoas percam dinheiro ou destruam suas vidas. O engraçado, e aí vale a pena destacar, né, é que no Brasil o jogo é proibido. Só que você pode apostar em corrida de cavalo, enterrar todo o teu dinheiro lá. O brasileiro, você sabe, né, aposta dinheiro em qualquer coisa, até em jogo de porrinha. E, por outro lado, você tem aí o governo federal, o governo estadual, por meio da Caixa Econômica Federal, das loterias estaduais, oferecendo opções de jogos à torta e à direita. Aí. É Mega Sena, Loto, Loto Fácil, Quina, Loteria Esportiva, Rio de Prêmios, e por aí vai. Né? O cara que pensa que controla tudo, isso é a cabeça mesmo do burocrata, né? Ele acaba não controlando nada. E a gente sabe que ele cria dificuldade para vender facilidade lá na frente. Isso é da cultura dessa gente, rapaz. Tem jeito. Pois é, esse negócio de você ir tirando aos poucos, né, é uma espécie de anestesia que vai acontecendo, as pessoas não vão se dando conta, de repente, poxa, por que uma legislação estadual tem que reprimir, por exemplo, o fumo numa área semiaberta de um condomínio? Onde é que fica a prerrogativa do condomínio em decidir? Tudo bem, você não pode permitir que se cometa um assassinato dentro do prédio, mas você não tem por que ter ingerência em certos aspectos que são da vida comum e poderiam perfeitamente ser discutidos em nível de assembleia de condomínio, não necessariamente uma lei para você querer padronizar isso a título de saúde pública, coisa que vai. Né? Agora, se o homem não pode fazer o que quer, ele deixa de ser um homem livre. Né? Veja que os políticos, os burocratas, né, e agora os tais ativistas do bem, querem ser os pais de todos, né, os responsáveis por todo mundo. Eu gosto muito de citar sobre esse aspecto os vales. Né? Veja só, bilhetes de transporte, cartões de alimentação e refeição podem ser, e são mesmo, itens práticos do nosso dia a dia, bem práticos. E a gente já está acostumado com eles. Mas eles, no fundo, são uma forma de tolher a vida do cidadão, tutelando o dinheiro cujo uso deveria ser de prerrogativa da pessoa, do trabalhador nosso, não uma determinação do Estado. Né? Olha, esse dinheiro é para você pegar a condução, esse dinheiro é para você almoçar. Então, parece coisa de criança. Para quem os pais dão mesada, e olha, esse dinheiro é para o ônibus da escola, esse dinheiro é para o lanche. Se você torrar o dinheiro do ônibus da escola, você vai a pé. Se você torrar o dinheiro do lanche, vai ficar com fome. Não deveria ser assim. Mas, como esse mercado de tickets já se consolidou mundo afora, isso é meio irreversível. Né? Esses grupos, com essas inovações e, às vezes, essas proibições, restrições, todo esse tipo de cerceamento, eles vão invadindo as nossas vidas, impondo determinadas regras via legislação, com a cumplicidade dos políticos e dos tribunais superiores, ou ainda via constrangimento, que é pior. Quando há o constrangimento, às vezes a coisa nem oficial é. Vão te colocando contra a parede mesmo, e às vezes a custo de um linchamento moral. Verdade. Veja, fizeram com a Juliana Paes, só porque ela não concorda com as posições da esquerda radical infiltrada no seu meio. Com a Regina Duarte não foi diferente, foi até pior, porque ela ficou de modo intenso ao lado do Bolsonaro e com a imagem muito atrelada a ele. Aliás, por falar nisso, saiu uma notícia de que a TV Globo tem pretensão de demitir funcionários que não se sujeitem a tomar vacina contra a Covid-19. Não sei se você também está vendo. Eu vi. Essa aí é a tirania do bem-estar, né? Para você ser livre, você tem que se submeter ao que eles acham que é correto. E pelos exemplos aí que a gente está vendo com a pandemia, o mundo ideal que esses políticos querem preparar para a gente é um mundo sem gordura trans, né? Sem álcool, com passaporte sanitário, com vacina experimental obrigatória, com a agenda dos globalistas aí, que inclui drogas liberadas, desmilitarização da polícia, extinção da família tradicional. Depois, com certeza, vem a extinção da propriedade privada. Aí, em contrapartida, eles ainda querem já cada vez mais o Estado emburrecer a população, né? Com a escola aí de qualidade duvidosa, que acaba sendo dominada por um marxismo ultrapassado e fora de época. O que a gente pode esperar desse futuro, Marcelo? Olha, se a gente não resistir, eles tomam conta mesmo. Uma coisa é certa, a felicidade só é possível se tivermos liberdade com responsabilidade por tudo que fizermos. Isso é muito simples, não tenho que inventar, é uma coisa que existe
desde piscas elas, né? E tem mais. Esse pessoal que nos quer tirar o direito de errar não pode fazer isso. Tem alguma coisa fora do lugar. Erro faz parte. Até Pois isso. é, pois é. O erro vai te permitir que você aprenda, né? É a melhor das lições, Muito às vezes. com o próprio erro. Mas tem aí um exemplo muito interessante, Marcelo, com relação à interferência excessiva do Estado na vida do cidadão, que é Singapura. Um ex-prefeito de Singapura, ele escreveu umas memórias, né? Eu anotei até aqui o nome dele, rapaz. Deixa eu pegar aqui no papel. Peraí. O nome dele é Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Ele disse que o país seria uma sociedade mais grosseira, rude e até tosca se não tivessem feito o esforço de forçar as pessoas a mudar, ou a mudarem, né? Ele disse que sentiu orgulho disso essa memória aí, nessas memórias que ele escreveu. Sentia muito orgulhoso, né? Só que ele não diz ali que o preço que foi pago pela população foi alto pra caramba. Ele não sentiu isso, porque ele estava do outro lado. E disso hoje quase ninguém fala. Pois é, fala-se dos 40 anos de distância entre a Singapura miserável e a Singapura progressista, como é hoje, né? Aí, só contextualizando aí para os nossos amigos, Singapura é uma cidade-estado com um tamanho equivalente a 60% da área do município do Rio, nossa cidade do Rio de Janeiro, um pouco mais da metade da área do município do Rio. E tem uma população de pouco menos de 7 milhões de habitantes. Nós temos cerca de 6 milhões aqui. Mas, atualmente, né, Singapura é considerada uma das nações mais prósperas do mundo. Só que ela já foi conhecida como a terra da pena de morte. Lá a imprensa foi muito, muito, muito reprimida. Os líderes políticos de oposição foram presos. Fizeram leis draconianas aí, impuseram essas leis à população. Parece que tem até hoje a proibição de se mascar chiclete, né? Só para você ter uma ideia. E também teve uma coisa muito parecida com o que alguns ministros do nosso STF andam fazendo agora, né? Que é detenção sem investigação por atos não violentos contra o governo. Aqui, no nosso caso atual, são atos contra o Supremo, né? Mas veja que quanto mais alguns poucos se sentem à vontade para tirar da gente o direito da gente viver bem, como a gente quiser, desde que a gente não incomode ninguém, né? Eles acabam correndo para criar uma sociedade mais conveniente para eles. E isso faz com que o Estado se sinta mais tranquilo, rapaz, para acabar sabotando os nossos direitos. Você concorda? É verdade. Será que vale aí a ideia de Maquiavel, que os fins justificam os meios? É por isso que nós não podemos abrir mão, por mais que você diga, ou lembre o fato, como falamos agora, em 40 anos Singapura mudou, tá, hoje o povo lá tem qualidade de vida, o país é uma maravilha, é um dos paraísos na Terra, então, da forma como se vê, economicamente falando. E teve um preço alto, será que isso foi feito na medida? Enfim, também não se pode deixar a coisa de gringolar, né? Mas, enfim, a gente não pode abrir mão da nossa liberdade, permitindo um avanço desse tipo de maluquice. Pô. No dia 7 de setembro, esse dia está chegando, ele está aí para isso. Pessoas mais informadas e educadas. É tudo que essa gente horrenda não quer. É verdade. Pessoas mais informadas, pessoas esclarecidas, são mais do que capazes de tomar decisões sobre como vão conduzir suas próprias vidas. Não precisam de ninguém para ficar dizendo o que tem, o que não tem que fazer, o que podem, o que não podem, se sujeitar a esse tipo de ditadura do verbo, né? que quer impor a você coisas que não fazem, às vezes, o menor sentido. Tem uma coisa muito curiosa que vem acontecendo e é muito perigosa. O aumento dos litígios, que é hoje a forma mais comum de causar impacto nas mudanças. Basta ver o que acontece com a nossa esquerda, o que ela vem fazendo. Quando eles não se conformam de ter perdido a eleição
e uma decisão do parlamento contraria o que eles acham que deva ser, deputados e senadores recorrem logo ao Supremo, quase choramingando, e é quase isso mesmo. E como o viés dos ministros é de esquerda, esses iluminados, os ministros, acabam, na maioria das vezes, beneficiando os requerentes. E, se preciso for, e como tem sido tão comumente, até interferindo nos outros poderes. Mas o que esperar também, né, de um Supremo que não está respeitando a nossa Constituição e prostitui sua própria atribuição fundamental? Fora esse tipo de interferência, o STF virou, como a gente já disse uma vez aqui, uma espécie de corte recursal criminal, para onde os bandidos correm em busca de misericórdia. Na E verdade, obtém a misericórdia. O país tem, e põe a misericórdia. Hoje, eu acho que qualquer pessoa no Brasil tem uma imagem muito mais forte do STF nessa linha do que propriamente como um tribunal que tem como função principal guardar a Constituição e fazer cumprir, né? Agora, eu acho o seguinte, viu? Nesse Supremo aí, com essa composição, a gente não pode esperar nada de bom. Só tende a piorar. Coisas ruins saem de lá e vão continuar saindo, né? Mas tem uma coisa que eu quero comentar. Veja aí que, na maioria das constituições dos países ocidentais, você tem um viés de como o Estado pode controlar o cidadão. Agora, se você olhar a Constituição americana, você vê justamente o contrário. É como o cidadão pode controlar o Estado. O Estado não existe, o Estado somos nós, pô. Então, você vê que a Constituição dos Estados Unidos ela é sintética, só que, ao mesmo tempo, ela permite uma elasticidade enorme na sua interpretação, né? E veja que isso não traz prejuízo nenhum da rigidez constitucional. A gente pode considerar a Constituição americana como a mais flexível aí das constituições escritas até hoje, se a gente fizer uma comparação com qualquer outra. Eu não conheço muitas, mas tenho conversado com algumas pessoas que são estudiosos nessa área, né? É um paradigma, né? Pois é. Veja que a Constituição americana está em vigor desde 1787. Ela é uma das mais curtas existentes no mundo e é um documento muito bem escrito. Também muita sabedoria, né, naquelas disposições constitucionais, ao mesmo tempo que deixa perceber omissões que eu acho que foram estratégicas, né? Pelo que a gente está percebendo, são até intencionais, foram intencionais mesmo. Uma espécie de flexibilidade intrínseca, mas responsável. Você sabe que ela só foi emendada 27 vezes. E tem uma outra curiosidade, né? As 10 primeiras emendas foram ratificadas no ano de 1791. E a última, que foi a 27ª, mais de 2 séculos depois, que foi só em 1992. Que diferença, né? Pois é, nós temos uma Constituição com pouco mais de 30 e poucos anos, que tem 300 e tantos artigos, e já teve mais de 120 emendas. Nós falamos disso, os números agora não tem de cabeça, mas é um negócio assim, uma Constituição que não tem os 200 anos da Constituição americana, né? E olha que nos últimos 200 anos, já para falar nesse período de tempo, a sociedade americana passou por transformações que não chegam nem perto das nossas, né? Fora o fato que a colonização americana foi diferente, eles não eram uma colônia de exploração como nós éramos aqui no Brasil, de onde interessava apenas tirar os recursos e levar para a matriz. Eles eram uma colônia de ocupação, eles foram para lá porque tinham novos mundos a desbravar, e criou-se um país realmente num outro modelo, com outra perspectiva. Aí você vê que essa característica enxuta da Constituição americana, ela guarda relação com diversas situações históricas pelas quais o país passou, e o foco, como você bem disse, era a limitação do poder central, dentro, de novo, do espírito de que o Estado, como instituição, ele é um ente abstrato. O Estado não existe, o Estado somos nós, é o povo, é o cidadão. Mas você vê que, até lá, com o passar do tempo, o Estado foi interferindo cada vez mais na vida do cidadão. E as pressões sociais forçaram algumas mudanças de orientação. De certa forma, isso é até natural. É evolutivo, né? O fato de a Constituição dos Estados Unidos ser muito sintética revelou uma grande vantagem. Ela acaba sendo muito adaptável e facilmente adaptável a novos tempos. Fica claro para qualquer um que as emendas à Constituição feitas lá sempre preservaram a garantia dos direitos individuais do cidadão americano.
E tem mais. As mudanças operadas na interpretação do texto pela Suprema Corte Americana foram suficientes para atender às demandas da sociedade. Quer dizer, nada como você ter, até para fazer essas modificações na forma de emendas, parlamentares capacitados. Isso é uma coisa de que a gente se ressente muito aqui no Brasil. E bota ressentimento disso, né, Marcelo? A gente está engatinhando muito nisso aí, né? Talvez por isso, para os nossos políticos, seja útil aí que a população brasileira permaneça, pelo menos politicamente, infantilizada, né? Porque aí isso justifica que ela precise cada vez mais de uma babá, né? Para dizer o que é bom e o que não é bom para o cidadão. E também por isso que esses radicais, os burocratas, os pseudo-moralistas, bota aí também políticos inescrupulosos e até ministros do Supremo nessa conta, eles tentam a cada dia manter, pela infantilização da nossa sociedade, o domínio absoluto sobre ela. E é contra esse tipo de controle nefasto que todos nós precisamos levantar a voz, né? Esse grande momento aí está prestes a se materializar, né? O 7 de setembro, como a gente sempre fala aqui, está chegando. Tá mesmo. Só que o Dose Dupla de hoje fica por aqui, né? Já está na nossa hora. No nosso próximo programa, com certeza, nós vamos analisar o que terá acontecido nesses atos aí programados para as comemorações do 7 de setembro, tanto as manifestações da direita quanto as manifestações da esquerda, né? Então, desejo aí um ótimo fim de semana para todo mundo. Um forte abraço a você, Xará Campos, e a quem nos acompanha no canal do YouTube, convidando para dar a sua curtida e fazer o seu comentário, que sempre nos honra, né? Na semana que vem, viremos certamente recheados de assuntos sobre as comemorações do Dia da Pátria e das decorrências das manifestações populares que virão na esteira do grito de independência que choverá mais forte nesse 7 de setembro. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Até lá. Abraço.